Pessoal, se foi o Mão Santa, Oscar Schmidt, o Mão Santa. É incrível como as pessoas boas vão logo, mano. É incrível como elas morrem primeiro. Tanta gente aí que faz mal ao brasileiro, tanta gente nesse governo que tá fazendo tanto mal ao brasileiro, mas só morrem as pessoas boas. Oscar Schmidt, exemplo de humildade. Corintiano. Ele era santista. Aí quando foi jogar no Corinthians, num basquete do Corinthians, se tornou corintiano. Que vá em paz. Pessoal, comenta alguma coisa. Comenta qualquer coisa sobre o Oscar. Deixa a sua opinião. Vamos ver o que a imprensa vai falar aqui a respeito da morte do Oscar Schmidt. Vamos lá. Olá, fã do esporte. Hoje é impossível desejar boa noite. Você está acostumado sempre nos ver aqui no Equipe F, iniciando os programas, ainda mais uma sexta-feira super para cima, mas hoje isso não será possível. Oscar Schmidt, Mão Santa, uma das lendas do esporte nacional, um dos maiores atletas da história deste país, nos deixou nessa sexta-feira, 17 de abril de 2026. Passou mal no final da manhã, início da tarde, na sua residência em Santana do Parnaíba, aqui pertinho da capital paulista, e infelizmente não resistiu e veio a falecer. Oscar, todos sabem, lutava bravamente contra um câncer há 15 anos, uma década e meia, desde o ano de 2011. Boa parte do programa de hoje será dedicado a Oscar Schmidt. Ele integralmente, em boa parte do Equipe F de hoje, falaremos da passagem de Oscar Schmidt. Zé Elias aqui ao meu lado, Osvaldo Pascoal também, os dois como sempre. Daqui a pouco teremos a companhia do Zé Boquinha, teremos também a companhia de Gustavo Hoffmann, direto da Lituânia. Pascoalzinho, a gente conversava agora à tarde, depois do anúncio do falecimento do Oscar, sobre a sua história com ele nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 96. Quinta Olimpíada do Mão Santa, e você estava ali por perto, bem abaixo dele, com o microfone bem erguido, entrevistando essa lenda do esporte nacional. Boa noite a todos, boa noite, fã de esporte, Playhall, Zé. Essa é uma marca que eu vou carregar, é uma imagem que eu vou carregar do Pelé do basquete, né? Porque o Oscar Schmidt, quase 50 mil pontos na carreira, 49.973. Segundo maior cestinha de todos os tempos do basquete mundial. Pelo Kobe Bryant em 2024. E LeBron James. O LeBron James, em 2024. Quer dizer, as marcas do Oscar, aquela conquista de Indianápolis, todos apontavam os Estados Unidos vencendo o Brasil. 87. E o Oscar Schmidt fazendo aquele trabalho, junto com o Marcel, com os outros jogadores da seleção brasileira. E você falava dessa Olimpíada, eu me lembro muito bem que eu fui fazer a chegada da seleção brasileira para a Olimpíada, e já com a informação de que seria a última Olimpíada dele, né? O desembarque nos Estados Unidos. Eu fui, e os aeroportos dos Estados Unidos são um pouco diferentes aqui do Brasil, né? Você pode entrar ali naquele setor em que as pessoas vão pegar as malas e ficam ali, e eu acabei indo ali para entrevistá-lo. Assim, a primeira coisa que você nota, quando você está diante de um cara que tem uma aura completamente diferente. Você está diante de um cidadão que é aplaudido, ovacionado não só pela torcida brasileira, mas como muitos jogadores internacionais, jogadores até norte-americanos de primeiríssima linha, que se alinharam ao Oscar e reverenciavam o Oscar. Eu acho que isso é impressionante. Eu lá fazendo a minha entrevista na chegada da seleção brasileira, confesso para você que nunca mais saiu da minha mente, da minha memória. Primeiro porque ele era gigantesco, né? Ele era muito grande, eu pequenininho, 1,70 m, para entrevistar um cidadão daquele tamanho. Era uma situação um pouco diferente. E a gente percebe isso diante... Além do tamanho dele como um atleta profissional, a importância dele era muito maior, né? Ele foi muito maior do que a estatura que ele tinha jogando dentro da quadra. O Oscar foi absolutamente sensacional. Depois tive a oportunidade, já agora nessa parte final da carreira dele, de trabalhar com ele. No Fox Quando ele Sports. tinha um programa lá no Fox Sports.
Então, o cara divertido, estava sempre rindo, sempre sorrindo, brincando. E eu espero que as pessoas se lembrem dele assim, desse vencedor, né? Desse batalhador pelo esporte. E tinha uma coisa que o Oscar fazia muito bem. Ele, às vezes, não tinha nem que se meter no esporte dos outros, mas ele se metia. Sim. Ele ia lá, eu quero você, vamos lá, força, não sei o quê. Torcendo, Então, lembra do Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro? Ele torcendo enlouquecidamente pelo Brasil, em ginásios e estádios do PAN. E ele incentivava todos os outros atletas, as outras equipes brasileiras em competições internacionais. Oscar Schmidt era diferente mesmo, né? Porque ele sabia do que ele era capaz. Quando ele fala naquela parte final da entrevista, você precisa ter uma harmonia entre a mão e a bola. Era aquele negócio, a bola procura quem conhece. Sim. Ele tem o perfume que a bola gosta. E era o caso do Oscar. Verdade. A bola vinha na mão dele, ele sabia exatamente o que fazer com ela. Ô Zé, a gente já vai falar com você a respeito do Oscar Schmidt. Eu sei que você também tem histórias ao lado do Mão Santa. Os dois vestiram a mesma camisa em 1995. A gloriosa camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí uma feliz coincidência. Antes, a gente, por falar em coincidência, a gente vai para a Lituânia agora, para a cidade de Kaunas, onde o nosso basqueteiro Gustavo Hoffmann está fazendo um material especial sobre a Euroliga de basquete. O Gustavo tinha uma ligação muito forte com o Oscar, natural para quem é brasileiro e acompanha essa modalidade tão de perto desde sempre. Eu queria saber duas coisas, Gustavo, apesar desse dia muito triste para todos nós brasileiros e da comunidade mundial do basquete. Queria saber, faz pouco mais de 1 hora que houve o anúncio por parte da família do falecimento do Oscar. Se isso de alguma maneira já repercutiu aí na Europa. O Oscar, lembrando, jogou na Itália e na Espanha, fez história nos dois países e também alguma boa recordação sua ao lado do Mão Santa. Boa noite, amigo. Boa noite, Plihal, companheiros, fãs de esportes. Uma noite que a gente jamais gostaria de viver. É um ídolo como Oscar. Ídolos não podem morrer, né? É realmente, assim, chocante até. Quando eu soube da notícia, estava na partida do Žalgiris, um clube gigante aqui da Lituânia, produzindo esse especial. Aqui na Lituânia, o basquete é o primeiro esporte. É um país que ama basquete, completamente apaixonado por basquete. Enfrentou a seleção brasileira justamente na sua primeira Olimpíada, em 1992, como nação independente. Jogou contra o Brasil, do Oscar, nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de 1992. Os lituanos venceram os brasileiros. A notícia já teve grande repercussão, sim, Plihal. Aqui mesmo, eu tive a oportunidade, logo depois da partida, a notícia ela chegou, o jogo já tinha terminado, tudo já estava encerrado, mas eu consegui ainda falar com o técnico, por exemplo, do Žalgiris, o Tomas Maciulis, que já tinha recebido também a informação. Consegui falar com o Arvydas Sabonis, lenda do basquete mundial, assim como Oscar. Ele preferiu não dar entrevistas, estava saindo já do ginásio também. E na Espanha e na Itália, Plihal, a repercussão é muito grande. O Oscar jogou pela Iubi Caserta e pelo Pavia na Itália e depois pelo Valladolid na Espanha. Foi, como você disse, um nome gigante nesses 3 clubes. A notícia da morte do Oscar já está na capa da Gazzetta dello Sport e na capa do Marca, os 2 principais jornais esportivos da Europa, de certa maneira. Não apenas o maior jornal esportivo da Itália e o maior jornal esportivo da Espanha. São 2 veículos gigantes e que dão enorme destaque ao falecimento do Oscar. Afinal de contas, é uma lenda do basquete mundial. E essa coincidência, estar aqui na Lituânia... É difícil até de explicar, né? De entender isso. É um país realmente que vive o basquete de uma maneira, acho que como nenhuma nação no mundo. Eu tenho uma história curiosa, engraçada, porque o Oscar era um cara assim também, né? Na década de 90, quando o Oscar voltou ao Brasil para jogar pelo Corinthians, ele publicou uma biografia. E nessa biografia, ele contou que ele dormia com a bola de basquete quando ele era garoto, sonhando ser jogador.
E eu, na década de 90, estava jogando na base também do basquete de Campinas, pela Ípica, pelo tênis clube. O que eu comecei a fazer? Evidentemente, comecei a dormir com a bola de basquete também, sonhando um dia em jogar. Muitos e muitos anos depois, em uma gravação do Bola da Vez com o Oscar Schmidt na ESPN, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Um cara que eu tinha pôsteres na parede do meu quarto. Dele e do Jordan. A parede do meu quarto era só pôster do Oscar e do Jordan. E aí eu contei pra ele essa história. E ele falou assim pra mim: pô, Gustavo, era uma figura de linguagem, não é que eu dormia literalmente com a bola, era só um jeito de falar. E aí eu dei risada, eu falei: pô, Oscar, dormi tantas vezes apertado lá na minha cama com a bola de basquete. Enfim, difícil, mas... E eu posso dizer para você que eu nunca vi um cara com a tenacidade do Oscar, com a disposição e com a gana de ganhar. O Oscar não admitia perder. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque nós tínhamos o mesmo espírito, a nossa descendência alemã. E a gente deu muito certo, não conseguimos títulos, fomos disputar um sul-americano, o final contra Atenas de Córdoba, e no terceiro jogo nós fomos simplesmente assaltados pela arbitragem, não conseguimos esse título que a gente estava tanto querendo. E ele deixa esse legado. Eu vi o Pascoal falando aí que fora do país, e eu tive muita oportunidade, eu fui muito para os Estados Unidos durante praticamente 20 anos, e quando eu era apresentado na NBA para alguém, ou da ESPN, que estava transmitindo o jogo que eu ia assistir, ou onde eu estava fazendo um estágio, a primeira pergunta era sobre ele. Como é que está o Oscar? Voltou para o Brasil? Está jogando ainda? E eu falava: tá, e está fazendo 50 pontos por jogo ainda. É o mão santa, né? E ele sempre falou disso, né? Que ele se esmerou, principalmente quando a bola de 3 apareceu, né? Em 85, ele treinava 1000 arremessos por dia, né? Então só isso aí já dá uma margem fantástica, né? E a gente fica numa saudade terrível, que, Plihal, não sei se você se lembra, a gente elegeu, acho que foi no ano 2001, a seleção do século brasileiro, né? Que era ele, Marcel, Oscar, Vlamir e Marquinhos. Só restou Marcel. Infelizmente, a gente estava comentando antes de começar o programa, a vida, as nossas vidas passam depressa demais, são de fato um sopro. O Zé vai continuar com a gente por mais alguns minutos no Equipe F. Agora, aproveitar o fato do Zé ter falado dos Estados Unidos, dessa passagem nos Estados Unidos. O Oscar, por muito pouco, não atuou na NBA, no New Jersey Nets, e o nosso Conrado Giulietti está ao vivo dos Estados Unidos para também nos passar as primeiras impressões de como o país do basquete recebeu a notícia da morte do Oscar Schmidt. Conrado, para você, boa tarde aí nos Estados Unidos. Um abraço, Plihal, para todo mundo no estúdio, ao querido Zé Boquinha, aos fãs de esportes. 5 da tarde, 29 minutos, obviamente na velocidade das informações, né? Essa notícia já está sendo repercutida também aqui nos Estados Unidos, inclusive uma das principais notícias sendo colocadas no principal portal da ESPN norte-americana. Queria primeiro só dizer para vocês, né, que a coincidência, eu falo na região em Boston, né, no estado de Massachusetts, e a cerca de 2 horas e meia daqui, está o Hall da Fama norte-americana. Então, é um local em que o Oscar também, né, está marcado para sempre na história. Foi 2013, do New Jersey Nets, por conta da regra naquele momento em que jogadores que atuavam na NBA não poderiam participar de competições da FIBA. Né? Então ficou sempre assim, como é que teria sido o Oscar, um dos maiores jogadores, um dos maiores nomes do esporte atuando nos Estados Unidos? A gente teve um gostinho, obviamente, num clima bem diferente. 4 anos depois, em 2017, o Oscar é um dos convidados. Frente ao hospital onde o corpo de Oscar Schmidt está nesse instante. Vinícius, muito boa noite. Por favor, as informações aí de Santana do Parnaíba. É isso aí, Plihal. Abraço para você, para os companheiros do Equipe F. Estamos aqui em frente ao hospital, onde está o corpo de Oscar Schmidt,
segundo nota do hospital e também do município de Santana de Parnaíba, era a região onde o Oscar morava, ele teve uma parada cardíaca na manhã desta sexta-feira e já chegou sem vida aqui no hospital. A família também divulgou em nota que ele será cremado e terá uma cerimônia de velório e também de cremação sem a presença do público, apenas para familiares e amigos íntimos. O Oscar lutava contra um câncer há 15 anos e não resistiu a essa parada cardíaca na manhã desta sexta-feira. E a gente segue por aqui, Plihal, para saber mais informações de quando o corpo vai sair, também se a família vai falar, filho, a esposa do Oscar Schmidt, a Cris, enfim, estamos por aqui acompanhando as informações, mas sobre a cremação e também o velório do Oscar Schmidt é essa informação. Sem a presença do público, uma cerimônia reservada para amigos e familiares. Plihal. Obrigado, Nicolete. Canal totalmente aberto para você dentro do Equipe F desta sexta-feira. Agora, 2 depoimentos muito pesados, muito importantes. Anderson Varejão e Rainha Hortência. Infelizmente, nós perdemos um grande ídolo e que foi referência para a minha geração. Um atleta que tinha o patriotismo estampado em seu rosto. Determinado, destemido. Tenho muito orgulho de ter sido sua amiga. E hoje eu sinto, porque para mim um ídolo, ele é eterno, mas infelizmente ele não é. Vai com Deus, Oscar. Mas você deixa um legado muito importante para nós brasileiros. Só tenho a agradecer. Fala pessoal, acabei de chegar em casa agora e recebi uma notícia muito dura, muito difícil, sobre o falecimento do Oscar Schmidt, mas eu estou passando aqui para deixar meus sentimentos para a família, Cristina e filhos. Vocês sejam fortes nesse momento, porque eu sei que é difícil, é duro, mas sejam fortes. E para todos os amigos e conhecidos e parentes que também, nesse momento, foram pegos de surpresa com essa notícia dura e estão sentindo, né, a perda, do Oscar, um cara que fez tanto pelo nosso esporte, né? Muito obrigado ao Anderson Varejão, muito obrigado à Rainha Hortência. Zé Elias, o camisa 5 do timão do Corinthians, encontrou-se alguma vez com o camisa 14? Boa noite, Plihal, boa noite, Pascoal. Grande Zé, um abraço aí no seu, beijo no seu coração, né? Em 95, né, quando eu jogava no Corinthians, ele retorna ao país, se eu não me engano, ele volta ao país e volta para jogar no Corinthians. E eu lembro que saía dos treinos lá, na época nós almoçávamos no refeitório do Corinthians, que era atrás da quadra. E muitas vezes a gente passava finalzinho de treino, tava lá ele, treinando arremesso, a gente passava, ele brincava com a gente, fechava os olhos, vocês conseguem fazer assim, quero ver vocês chutando pro gol de olhos fechados, igual eu faço aqui e tal. Brincava sempre com a gente quando passava. Às vezes eu ficava até um tempo a mais, né, ficar assistindo lá, porque é um privilégio. Aproveitando, né? Porque é um privilégio você estar ao lado dessas pessoas, né? Essas pessoas, acho que elas são abençoadas por Deus, né, para virem ao mundo e mostrarem para alguém que pode ser feito algo diferente, né? Você pode sair do normal e pode virar exemplo pelos seus gestos e não por aquilo somente que você fala, mas por aquilo que você faz. O Oscar era isso, né? Ele falava, mas ele ia lá e mostrava, ó, eu faço, entendeu? E isso daí, para uma geração que vinha crescendo, que vinha observando e o admirando, era uma coisa espetacular, né? E eu vou confessar que a gente estava conversando, eu e o Pascoal, o jogo do Pan-Americano eu estava assistindo. O meu pai jogou basquete, né? O meu pai é da mesma geração, não sei se ele jogou com o Oscar ou não, né? Mas ele é da geração do Marcel, do Nilo, e meu pai, o seu Vladimir Marques foi lá no Paulo Egídio, na Vila Maria, recrutou meu pai chegou a treinar, mas meu pai parou de jogar por conta Antes de se profissionalizar. Isso, aí o pai falou, ou você trabalha ou você estuda, né? O basquete não dá não é opção, tal, e ele foi estudar e perdeu a oportunidade de jogar. E eu estava assistindo o Pan-Americano. E eu lembro porque nesse Pan-Americano, acho que se eu não me engano, o Zé pode lembrar, o Pascoal, foi em 87, eu tinha 10 anos, ia fazer 11. Os americanos colocaram o hino do americano durante o jogo.
Eu acho que foi no primeiro tempo. E aí eu lembro que depois do segundo tempo, aquela cesta do Marcel... Uma virada espetacular. Uma virada espetacular. E aí meu pai estava assistindo também e tal, e meu pai gosta do esporte, né? Jogou o esporte, começou a gritar e tal, e eu, moleque, né, 10 anos de idade, olhando meu pai, que era todo comportado, né? E depois eu tive contato com o Oscar, além do futebol, agora, recentemente não, né? Mas às vezes ele participava de alguns eventos jogando futebol, mais a presença dele, né? E aí eu joguei com ele algumas vezes, pô, um cara muito simpático, assim... A gente tem até uma fotografia de vocês dois juntos, para ver a disparidade de altura. Sempre brincando com a gente, no vestiário, assim, brincando com todo mundo, né? Porque o Oscar, ele tá entre uns ídolos mundiais, né? Não tem essa questão do ídolo nacional, ele é um dos fenômenos mundiais, um cara que, poxa, olha lá, será que o homem era... Ele bateu a bolinha esse dia, Zé? Ele, assim, ele corria, né, dentro das suas limitações, porque já, por causa do corpo, dos joelhos também. E a altura, né? E aí a gente tentou falou assim, Oscar, fica lá na frente que a gente vai te dar a bola para fazer o gol, mas ele tentou... Jogar a bola com 2,5, Zé. E com todo o histórico, né, no corpo, mas ele mais brincava, mais sorria e brincava com todo mundo do que propriamente jogar futebol. Está ao lado dele ali, tem uma outra foto também no vestiário, a gente conversando, assim. Acho que foi um privilégio, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, porque é privilégio estar ao lado de pessoas assim, né? Como eu falei, pessoal, pessoas assim, ó, vêm ao mundo agregar demais, pô. E eles são os primeiros a ir embora, mano. Eles vêm, agregam e são os primeiros aí, mano. É triste, pô. É triste. O cara, gente boa, gente fina. Não tem um ser humano que falava mal do Oscar, pô. O cara humilde demais. Mas a única certeza que a gente tem no mundo é que vamos morrer. Todo mundo vai. Não tem por onde correr. E agora chegou a vez do Oscar e que Deus coloque ele num excelente lugar. Pessoal, deixa a sua opinião, comenta e representa com like, rapaziada. O vídeo é triste, mas tem que noticiar. Ainda mais o cara que é corintiano. Tamo junto, rapaziada.